Oi, gente. Precisando gravar um vídeo com urgência pra falar desse assunto aqui enquanto ele tá quente, né? Então eu tô usando aqui minha boneca, um VTuber. Gente, vamos lá, né? Tava no Twitter, de boa, e vi esse tweet aqui que ficou viral, né? Vou ler aqui. Não, calma, vamos do princípio, né? Essa pessoa aqui comentou aqui, né? Começou aqui a treta. Os japoneses que deixam o colorismo de lado para nos dizer que a garota está só bronzeada e não é negra. Assim, né, gente? Realmente aqui é o caso de uma japonesa que está bronzeada. Mas provavelmente isso tudo começou com aquela questão de que quando a gente vê personagens em mangá e anime que são negros, muitos japoneses vão dizer que na verdade eles são só bronzeados. E tem alguns casos que não, sabe? Enfim, aí ele falou isso e aí essa pessoa japonesa foi e falou. É que os japoneses não têm essa ideia de discriminar pela cor da pele. Eles julgam estritamente com base no comportamento individual. Eles julgam estritamente com base no comportamento individual. Por outro lado, não consigo entender por que vocês discriminam por cor de pele ou raça e até atiram para matar. E assim, né, gente? Meio curioso isso aqui, porque nós sabemos que no Japão também existe racismo, também existe discriminação, né? E todas essas questões que a gente tem aqui no Ocidente. Talvez não tão presente quanto é aqui pra gente, mas existe. Não existe essa de que não existe discriminação lá. Enfim. Aí essa pessoa foi e falou. Deve ser por isso que as japonesas criaram um estilo que vai contra a brancura extremamente valorizada no seu país, porque vocês se lixam para a cor da pele. E aí ele postou aqui, né, duas fotos de Gyarus. E aí deu 2.000 likes, né, e aí a gente tem aqui a discussão. Por favor, venha ao Japão. Para os japoneses, o que é importante é seguir as regras e a etiqueta, não ser agressivo e saber falar japonês. A cor da pele não é um grande problema. A gente tem muitos vídeos, a gente tem muitos tweets mesmo, que comprovam que não é bem assim, né, gente? Mas vamos lá. Será que os franceses discriminam puramente só pela cor da pele? É possível discriminar alguém só pela cor da pele, sem levar em conta a aparência do rosto, a atmosfera, as palavras, nananã? E aí essa pessoa foi e mostrou aqui um exemplo, né? De uma mulher que mora no Japão, uma mulher negra que mora no Japão, falando como é a experiência dela. E aqui ela diz, né, que ela escuta muitos termos derrogatórios, né, preconceituosos. Que ela já foi chamada de macaca e que já usaram a N-word também, gente, com ela. Tá, aí vamos pro ponto principal do vídeo, que é essa Gyaru japonesa fez um tweet, né, citando esse, falando: eita, não tava fazendo isso por um motivo tão pesado, só tava fazendo porque é fofo. Não é que eu tô me rebelando ou algo assim, é só moda, isso é fofo. E aqui temos as fotos, né, gente? Inclusive, passou um pouco do ponto aqui, né? Aí logo aqui embaixo a gente tem algumas guiaros famosas que comentaram. Tem uma pessoa falando que tudo começou com a idol chamada Nami Amuro, mostrando alguns artigos. E aí ela vai e fala. Exato, o jeito de passar a sombra até embaixo das sobrancelhas da Amuro Nami Chan ficou todo branco. E a pele morena virou pele ganguro. E o batom bege virou batom branco. Só escalou demais, não é discriminação. Aí uma pessoa vai e fala: se não for muito incômodo, pode nos falar mais sobre esse tema? No resto do mundo, entende-se que isso foi um ato de rebelião contra os padrões de beleza do Japão. Essa é a versão que tenho visto em todos os lugares. Gostaria de saber de verdade. Muito obrigada. Daí ela foi e falou: porque faz o corpo parecer mais definido. Porque o cantor que eu gosto tem pele morena. Porque é o que eu admiro. Porque é fofo. Só isso.
Mesmo assim, quando me dizem que é rebeldia contra a sociedade ou discriminação ou insulto sem motivo, fico sem saber o que fazer. Não fiz nada de errado, só estou vestindo o que eu gosto. Concordo totalmente com isso. É realmente lamentável que pessoas do exterior e alguns acadêmicos imponham por conta própria significados complexos e acabem causando desconforto desagradável. Na Europa e no ZEUA existe um trauma histórico associado a escurecer a cor da pele com blackface, o que levou a uma má interpretação da cultura gao-japonesa sob seus próprios critérios. Além disso, os sociólogos também pensam demais, dizendo que é uma rebelião contra a sociedade tradicional japonesa de beleza branca. Mas a verdadeira razão, como você disse, admiração pela Amuro-chan. Parece fazer... porque faz parecer magra. Enfim. Estrangeiros nunca conseguirão entender que os japoneses mudarem a cor de pele para mais escura ou mais clara é apenas uma moda passageira, sem nenhum significado, assim como as tendências de cores de roupas ou de cabelo. Está em voga clarear a pele, mas nos anos 90 e até 2000, a moda era escurecer a pele. Aí essa mesma pessoa fez um outro tweet falando: então, isso é visto como discriminação? E aí temos aqui algumas fotos. Bom, nós já sabemos que pessoas não pretas usarem braid box pode ser considerado muito ofensivo para mulheres negras, pessoas negras no geral. E também usar essa base tão escura assim. Aqui nessa foto, a segunda garota, eu não acho tão problemático. Mas olha só a primeira, gente. Não tem como não acabar lembrando um pouco, sim, de blackface. Aí a nossa diva Lives até comentou aqui, né? Tranças afro são um tema delicado para muitas... Aí a nossa diva Lives até comentou aqui, né? Tranças afro são um tema delicado para muitas pessoas negras. Isso porque durante a escravidão, em muitos países do Ocidente, as tranças usadas por africanos escravizados representavam resistência e comunicação entre diversas outras coisas. E por esse tema ser tão profundo e tão sério, as tranças representam resistência cultural e política para essas pessoas. Uma maneira da história nunca ser esquecida e de como essas pessoas foram fortes em demonstrar a sua cultura em um período e situação impossível de se fazer isso. E aí tem toda aquela questão também de que quando as mulheres negras usavam e usam até hoje, né, esse tipo de penteado, muitas vezes elas são discriminadas, né, elas sofrem preconceito. Porém, já não é a mesma coisa quando pessoas brancas fazem isso, né, gente? Aí uma pessoa foi e falou assim: desculpe, sou estrangeiro, mas acho que algumas pessoas podem considerar isso discriminação. Fazer esse penteado não significa imediatamente que é discriminatório. Mas qual é o motivo para escolher esse penteado? Em vários países, tanto no passado quanto no presente, muitas pessoas foram discriminadas por causa dos motivos de seus penteados. E as pessoas que discriminavam também começavam a adotar esse penteado. Isso é um tema delicado para muitas pessoas. É o que eu falei, né, da questão da discriminação. Aí a moça foi e comentou assim: será que não posso simplesmente fazer isso sem pensar em nada, só porque é fofo? O Japão é um país sem cultura de discriminação racial, então provavelmente todo mundo ignora esse tipo de coisa, né? E aí, gente, eu fui até e comentei com um dos meus perfis aqui, né? País sem discriminação racial, isso não é verdade de forma alguma. Imagine que o Japão passa para estrangeiros é de uma população racista, seja com chineses ou pessoas negras. Existem muitos comportamentos e falas terríveis que causam essa impressão. Menti, gente? Não menti. Aí outra pessoa veio defender ela, né? Como a Tomoko-san disse, o Japão absolutamente não tem nenhuma intenção discriminatória desse tipo. Artistas famosos imitam maquiagens, penteados e moda estrangeira. Gente, tudo bem, tipo, a gente entende que eles estão imitando porque eles acham bonito e porque eles gostam. Mas a grande questão aqui é que eles não consideram como as pessoas que eles estão imitando vão se sentir sobre isso. Eles acabam eles acabam dando uma imagem para os ocidentais de que eles não respeitam. Porque a gente pode citar o caso aqui, eu não sei se vocês viram. Peraí. O caso dessa Gyaro aqui, que ela é muito famosa também, ela é uma Gyaro fitness. E ela tava usando muitas braid box e tranças no geral, né? E fazendo essa maquiagem que remete muito às berries e até um pouco de gelatinas. Então,
Assim, ela claramente se inspira e tá imitando muito mulheres negras e mulheres latinas. E algumas guiaros ocidentais foram comentar na foto dela, tipo assim, muito educadas, tá? Com muita educação e gentileza, tentando explicar pra ela que aquilo não era tão visto com bons olhos no Ocidente, que elas, como mulheres negras, se sentiam desconfortáveis. E aí o que ela fez? Bom, gente, ela simplesmente optou por dar bloco em todas essas mulheres negras que estavam comentando nas fotos dela. E aí fica o meu questionamento. Como é que você diz constantemente que você admira a cultura negra, que você admira mulheres negras e você se inspira nelas, ao mesmo tempo que você não quer ouvir o que elas têm a dizer, que você não se importa com a forma que elas estão se sentindo? Porque se ela se importasse, ela teria ao menos uma discussão ali, né? Ela tentaria entender o ponto de vista das mulheres negras, das ocidentais. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, quando se trata de pessoas japonesas. Inclusive, eu também fui uma das pessoas que ela bloqueou, porque eu fui falar sobre isso e ela não gostou nada. Ela deve ter bloqueado mais de 100 pessoas. E depois ela simplesmente apagou, sabe? O que ela tinha postado. Mais um tweet aqui pra gente analisar daquela mesma pessoa. Eu que sou a errada? É só uma admiração e porque é fofo. Em relação à moda que estou fazendo, o que deveria ser uma cultura nascida no Japão, mas vocês é que estão colocando motivos complicados como rebelião contra a sociedade por conta própria, né? Aí uma pessoa foi e disse: há muita desinformação acontecendo nas comunidades de gays ocidentais e aplicativos como o TikTok pioram isso. Há muitas crianças descobrindo sobre o gal e espalhando completamente informações erradas, como o fato de ser levemente rebelde segue ser transformado em um movimento político. E aqui, gente, entra a questão de que eu já tinha falado sobre isso antes, né? Porque sempre que eu falava alguma coisa no TikTok no sentido de que Gyaru não era pra ser feio, que existe meio que um padrão ali para você fazer sua maquiagem Gyaru, algumas regrinhas básicas, que Gyaru não é para ser feio, que na verdade tem muito esforço no visual, é uma sub totalmente baseada em moda, em fashion, né? E nós ocidentais, a gente tende a levar tudo muito pro lado político. E eu já disse algumas vezes que Gyaru ele não tem o mesmo peso político, inclusive acho que nenhuma subcultura ou estilo assim, fashion alternativo do Japão tem isso. Porque eles, no geral, não são tão engajados na política como a gente é. Principalmente pessoas mais jovens. Então, é bem interessante ver as guiaras japonesas vindo e falando sobre isso. Porque surgiu esse mito não só no TikTok, né? Porque se a gente parar pra olhar, até a Wikipedia de Gyaru fala essa mesma coisa, de que Gyaru se originou ali da rebeldia, né, contra os padrões tradicionais japoneses e o colorismo. Porém, é o que eu já falei algumas vezes também. Não é que foi isso. Tudo começou com elas realmente imitando ali a Nami Amuro, que se inspirava muito, tipo, fortemente em mulheres negras dos Estados Unidos, como a Janet Jackson, que era irmã do Michael Jackson, uma cantora pop bem famosa ali nos anos 90. E elas queriam ser parecidas com essa cantora. Então, era muito mais sobre elas serem engajadas em moda e quererem ser fofas do que elas acordarem assim um dia e falarem: não, a gente vai lutar contra os padrões da sociedade japonesa, a gente vai quebrar os padrões e transformar isso em algo político. Porém, o que acontece é que elas concordando com isso ou não, e elas enxergando dessa maneira ou não, não vai deixar de ter acabado se tornando algo político. Porque realmente vai muito contra ali o que são os padrões de beleza femininos do Japão, mas não era nada proposital e não é algo que elas ficam pensando e que elas dão importância, porque o que elas mais priorizam, na verdade, é ficarem lindas e fofas, sabe? Não é tipo, ai, quebrar os padrões, não sei o quê. Então, a maquiagem é o mais importante, o visual, o esforço ali no visual, tipo, nas roupas, o cabelo, a maquiagem, se dedicar muito à sua estética, sabe? À sua aparência. Não é à toa que as revistas Gyaru, tipo a Egg, que é a mais famosa, né?
Elas tinham várias páginas ensinando a fazer dietas malucas, porque qual que é o padrão de corpos? Qual que é o padrão de corpos asiáticos? É magreza extrema, né? Tipo aquelas coxas, né? Aquelas coxas assim finíssimas, né? Tipo mulheres bem magrinhas. Isso é o que eles acham bonito lá. E isso tá tipo, estampado nas revistas. Eles não têm uma variedade de guiar com outros tipos de corpos como a gente vê no Ocidente. E vê muitas guiaras, principalmente as mais famosas, assim, as mais icônicas. Não dá pra você olhar e realmente pensar que, sei lá, elas estão lutando contra algum padrão de beleza, porque elas são extremamente belíssimas, gente. Tipo, é, a quantidade de tempo e esforço que elas colocam nos cabelos, na maquiagem, nos corpos, é muito grande, sabe? Para as pessoas realmente pensarem que. Porque muita gente, principalmente no TikTok, tem essa visão de que é para ser escandaloso, exagerado e até mesmo feio. Inclusive, tem até um mito de que as Ganguro e a Mamba criaram esse estilo para espantar homens, sendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, sabe? Elas só achavam aquilo muito fofo, se achavam muito lindas e pronto. Ponto de vista dos japoneses é bem diferente do nosso ocidental. É um fato isso. E assim, o que eu penso sobre isso é que não é porque elas são dessa forma que nós ocidentais, que gostamos de Gyaro, temos que ser, sabe? Eu não acho certo a gente ficar empurrando essa narrativa que não é tão verdadeira, né? De que é um movimento político que nasceu assim, nananana. Mas eu acho que a gente, na atualidade, pode sim, tipo, usar da nossa imagem, tipo, que acaba sendo uma coisa bem chamativa e que. É, como é que eu posso dizer? E que acaba chamando a atenção de muitas pessoas mais novinhas, né, adolescentes, jovens, a gente pode usar essa influência para chamar a atenção para questões políticas, sabe? Anticonservadorismo, antimisoginia e coisas do tipo. Meio que um ressignificado, sabe? Mas entendendo isso, que essa não é a mesma lógica lá no Japão para as guiaras japonesas. E aí a gente chega nesse fatídico tweet aqui, que é impressionante como lá fora as pessoas realmente discriminam com base na cor de pele, né? Mudar a cor da pele é tipo mudar o penteado, é. Ainda bem que eu sou um japonês. Eu queria muito não ter lido isso, porque é aquela coisa, né? Eles são muito ignorantes, eles realmente acreditam que lá não existe discriminação e eles não veem problema nenhum, né? Tipo, que a pessoa falou, é tipo você trocar seu tom de pele é como se você estivesse mudando um penteado. E a gente sabe que não é, isso não é normal. Tipo, pelo menos não aqui no Ocidente. Uma coisa é você se bronzear e tudo mais, mas a gente sabe que muitas guiadas elas passam do ponto mesmo, a ser quase um blackfishing. Eu tenho uma pasta aqui que eu gosto de usar quando é para dar alguns exemplos, que são de algumas guiadas que elas passaram um pouco do ponto, né? Como a gente pode ver aqui. Olha só, aqui a gente tem que entender que a pele dela já tá bronzeada, a do corpo. E aí ela foi lá e ela colocou um tom assim muito escuro no rosto, né? Aqui também a gente vê uma base muito forte no rosto. Aqui a gente vê que a pele da coxa dela também tá muito escura. E isso aqui foi com um bronzeado artificial. E já chega a ser um nível que não é saudável para a pele da pessoa, porque para ela ter chegado nesse bronze aí, sabe? Quantas vezes que ela foi no salão de bronzeamento? Tem alguns outros exemplos, sabe? Tipo, tudo bem que aqui a gente tá falando dos anos, sei lá, 2006, 2005, talvez até 2009 por aí. E
E realmente era mais difícil de encontrar informações e se educar sobre isso. Mas hoje em dia, né, a gente tem várias redes sociais e a gente tem ferramentas de tradução e a gente não pode achar que as pessoas japonesas elas são bebês inocentes, porque é igual aquele caso da Guiaro Fitness que eu mencionei. Eles veem o que as pessoas estão comentando, eles têm a noção de que as pessoas negras estão achando ofensivo e eles preferem bloquear, ignorar e continuar vivendo a vida deles, sabe? Eles não param pra pensar em algum momento respeitar como as pessoas se sentem sobre isso, como pode ser ofensivo pra quem é de fora. Eles só pensam tipo, ah, aqui no Japão não é assim, então foda-se o resto do mundo. Ó, e aí tem uma pessoa sensata aqui dizendo, os japoneses também discriminam, não sei de onde vocês tiraram esse conto de fadas de que não fazem o mesmo. Aí uma pessoa diz, os japoneses discriminam os estrangeiros, mas o motivo não é a cor de pele, cara. Sério, a cor de pele não importa nada. Por que todo mundo no exterior leva isso tão a sério? E aí, as pessoas sempre vão trazer materiais comprovando que pessoas negras estão de fato sofrendo racismo no Japão. E eu acho que eles só vão pegar e vão ignorar e vão continuar fingindo que não existe discriminação racial no Japão. Aqui é um tweet daquela mesma polêmica de que sobre o bronze, que elas são só bronzeadas e não são negras, né? E a gente já tem aqui um comentário de um japonês. Só de olhar pra essa fala da fonte da citação, já dá pra saber na hora que o cara é preto. Sério, que raça chata pra caralho. É verdade que os pretos têm que ir baixo e por isso não conseguem pensar em coisas complexas. E aqui a gente tem praticamente 400 likes. Islamofobia temos também, ó. Estações em Tóquio cheias de hijabs. Não venham mais para o Japão. Oposição à mesquita Fujisawa. E eu não sei se quem usa o Twitter lembra, mas estava rolando um bafafá que os japoneses estavam criticando muito nós brasileiros e russos pela pirataria. E assim, gente, pra eles a pirataria é pior do que a pornografia infantil, tá? Do que assédio sexual. Pra eles a pirataria é assim, um crime horrível, inadmissível. E crimes sexuais não são lá grande coisa não, tá? E aí, é, e aí chegou, tipo, nessa questão racial. E olha só pra vocês verem. A taxa de encontros com pessoas negras no meu bairro está subindo cada vez mais. A estrutura óssea e o jeito que os músculos se desenvolvem são de um nível totalmente diferente dos japoneses. Eu sou magrela, então se me derrubarem, acaba em segundos. Nunca imaginei que a violência de um estrangeiro entraria no ranking das minhas previsões de causa de morte. Há muitos anos isso nem passava pela minha cabeça. É o que chamam de tempos mudam, né? Agora, me diz se isso aqui não é discriminação racial. Por que que ele tá vendo uma pessoa negra e ele já tá pensando em violência e, tipo, tendo medo da própria vida, simplesmente porque a pessoa tem uma estrutura diferente da dele, sabe? E aqui a gente tem, simplesmente, quase 50 mil likes. Por algum motivo, desde a noite passada, eu comecei a receber citações de post de pessoas negras reclamando de mim. Do nada, tá, gente? Queria perguntar se elas sabem o que é política de imigração. Se não sabem, preferia que ficassem quietos. As vítimas são os japoneses, cara. Além disso, estou alerta também com muçulmanos e outros imigrantes, não é só com negros. Não tenho que aceitar críticas à minha consciência de autodefesa. Agora eu me pergunto, quantos casos será que tem de alguém negro, simplesmente do nada, batendo em japoneses na rua, no Japão? Sabe? Tipo, cadê dados pra ele ter esse medo todo? Eu entendo. No meu bairro e no trem também. Com certeza os negros estão aumentando. E acima de tudo, o porte físico é completamente diferente. No instante em que os vejo, penso que não importa como se esforce, os japoneses não têm chance contra eles. As mulheres também, mesmo tendo a mesma altura, têm uma robustez que parece de outro mundo, como peso pesado. Ao imaginar que, se fossem socadas, morreriam com um único golpe, fico apavorada e não aguento. Cara, cara. Olha, eu até curti isso aqui. Cara, não é possível, cara, não é possível. Não. E aí eles vão jurar de pé junto que não existe discriminação racial no Japão.
Aí uma pessoa parecia que tava ótimo, né? O tweet começou. As pessoas negras que vêm à minha loja são sempre alegre e são sempre gente alegre e risonha. Elas vivem no familiar restaurante ali perto, mas são assustadoras, viu? Cara, você tá dizendo que elas são pessoas alegres e risonhas. Mas você tá, ao mesmo tempo, achando elas assustadoras porque elas não têm o mesmo tom de pele que você. Eu poderia ficar horas e horas aqui naquela única thread ali do Twitter, pegando todos os tipos de comentários mais discriminatórios, mais bizarros possíveis de japoneses em relação a pessoas negras e outras etnias também, para refutar essa visão que eles gostam de abrir a boca para falar tanto que não existe, né, racismo, discriminação racial no Japão, mas tipo, acho que já foi o bastante pra gente entender aqui o meu ponto, né? Que eles acabam sendo extremamente ignorantes, sabe? E despolitizados. Eles são. É realmente como se eles vivessem numa bolha ali, sabe? Eles não se interessam, não importa pra eles, nada que não seja no próprio país deles. E eu acho isso bem desanimador, sabe? Porque desde que eu era muito novinha, como eu comecei a consumir muito cedo, né, anime, mangá, etc. Eu sempre fui aquela pessoa que admirava muito o Japão, sabe? Que ficava tipo, eu quero visitar o Japão, meu sonho é ir pro Japão. E com o passar dos anos, quando eu fui ficando uma pessoa mais engajada em política, geopolítica, coisas assim, minha imagem do Japão foi quebrando muito, sabe? E eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas. E eu fico imaginando quem é negro e otaku, fã de J-Fashion e coisas do tipo, deve ser pior ainda, sabe? O sentimento. Eu não acho que tenha nada de errado em elas se bronzearem dessa forma. Tem tipos de tranças que elas podem fazer que não é ofensivo. Elas, elas elas têm todo o direito de usar streetwear, se inspirar em estilos afro-americanos. Eu acho que a questão que tá faltando aqui é ser aberta a dialogar e entender como que as mulheres negras se sentem sobre isso, sabe? E se politizar mais nesse sentido. Só que é isso, elas não estão abertas para isso e elas não estão interessadas. Então eu não acho que então, assim, dificilmente alguma coisa vai mudar, sabe? E é bem triste, porque a gente ama muito Gyaro. É uma subcultura que a gente admira. Resumidamente, é isso, sabe, gente? Gyaro não tem o peso político que muita gente, principalmente que consome conteúdo de Gyaro no TikTok, pensa que tem. E existem muitas questões aí, né? Me deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Se vocês gostaram desse formato desse tipo de vídeo pra eu fazer mais com outros temas assim, sabe? E mostrar um pouco do que tá rolando no momento na comunidade de Guiaro e tal. Tá bom? Beijinhos, gente. Beijos.